Ah, minha amiga, seja bem-vinda. Você Ah, seja de casa. tá certo. Eu que agradeço, Babi. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui participando das suas lives. É uma honra para mim, um prazer. Agradeço Ah, primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradeço a você pelo convite. Né? Eu sei que eu te acompanho aqui nas redes sociais, eu sei que as suas lives têm sido bênção de aprendizado e crescimento para tantas pessoas. Então, é uma honra e um prazer para mim poder estar fazendo parte hoje aqui da sua live. minha amiga, nossa, a honra é toda minha. Você sabe que eu te admiro, né? E Deus preparou, assim, esse dia, porque, gente, Thalita é uma mãezona. Eu conheci Thalita antes dela ser mãe, muito antes, há muitos anos. E ela já era uma tia-mãe, quando eu É, conheci, da Maria Clara. Ela já era a mãezona da Maria Clara. E agora que ela tem a Helena, essa princesa do Senhor. Gente, Thalita floresce cada vez mais como mãe, como mulher de Deus. Eu fico muito feliz, eu vibro a cada conquista tua, profissional. Tudo que você compartilha aqui, minha amiga, para mim é motivo de muita alegria. E olha, eu estou muito honrada, como sempre. Amo essa família, gente, que mora no meu coração. Amo, amo, amo. E minha amiga, eu tô aqui assim, olha, sedenta, papel, caneta na mão, a moda antiga, para receber tudo que o Senhor derramou aí sobre você, que você vai transbordar sobre nós, eu tenho certeza. Que você amém. é um canal do céu, você tem feito a diferença. Você é uma mulher assim que transborda unção na tua simplicidade, no teu jeito doce, sabe? Você é uma inspiração, minha amiga. Eu tô assim muito feliz, muito feliz. Eu estou muito feliz, Babi. Ó, boa noite aí para todo mundo, né? O pessoal que vai estar participando com a gente. Ontem foi Dia das Mães, né, Babi? Então, feliz Dia das Mães para você, que também é uma mãe coruja, né? Mãe de viagem, assim como eu, né? Parabéns para você, para todas as mamães aqui que estão entrando, vai participar dessa live com a gente. Aproveitando, né, o Dia das Mães ontem, eu queria trazer uma mensagem, né, que tem muito a ver, né, com o nosso dia. Mulheres, mães, eu Glória. pedi, quando você me convidou, né, eu orei ao Senhor pedindo uma orientação, né, do que eu poderia estar falando aqui na live, porque eu creio que quando você se levanta através, né, das suas redes sociais para falar do amor de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, a gente realmente tem que viver o que a gente fala. E eu já te conheço há muitos anos, né, Babi? Eu sei, você fala, você prega o que você vive. E quando você me convidou, eu falei, Senhor, me instrui no que eu posso falar, no que eu posso estar aqui ministrando nessa live, que foi ordenada por ti primeiro, que antes de nascer no coração da Babi, já estava nos planos de Deus para usar a Babi, né? Aleluia. Nesse momento, porque a gente é um pouco até parecido em relação a perfil, né, Babi? A gente era Muito. mais nossa, e o Espírito Santo começou a incomodar a gente. E eu falo que ele tem me usado nas redes sociais, e eu falo que o Instagram tem sido minha cobaia, Oh, né? Jesus. Que o Instagram, eu comecei a falar no Instagram, comecei a falar em lives, e eu saí do virtual para o mundo real e ter e a gente está nesse espaço de formiguinha, o Espírito Santo nos orientando. Então, as redes sociais hoje, ela tem, o Instagram, né? Ele tem sido de fundamental importância para a gente poder falar do amor de Deus, usar de forma intencional para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu sei que com você diferente, Babi, com certeza você deve receber várias mensagens, né, no seu direct, feedback, né, falando de como você tem sido canal, como você tem sido bênção. Isso é para edificar nossas vidas, porque quando eu recebo uma mensagem de pessoas que de alguma forma eu alcancei, né, com um post que eu coloquei no Instagram, uma live que eu fiz, isso é Deus nos sinalizando, né, filha, tá no caminho certo, continua. Né? Então eu quero aqui te agradecer, porque eu sei que não é fácil, né? Não. Não é uma coisa assim, vou fazer e pronto. Não, a gente se organiza, a gente para estudar, a gente ora, né? Às vezes as pessoas acham que é só fazer e ponto. Não, não é Não. só fazer e ponto, porque tem direcionamento do Espírito Santo. Então é uma coisa séria, a gente não fala por falar, a gente não fala qualquer coisa, a gente realmente fala o que a gente vive. Somos aqui
mulheres normais, né? Seres humanos imperfeitos, né, Babi? Que cometemos erros, procuramos acertar, amadurecer com os nossos erros. Então, você vai ver aqui duas mulheres que são casadas, têm uma família, são filhas, são mães, trabalham. Vida real. Né? Como todo mundo. E hoje, então, né, puxando um pouco para o lado do Dia das Mães, né, sobre mulher, eu queria basear a minha palavra numa passagem muito conhecida, num Salmo de Davi, que está lá no Salmo 139. Eu vou ler dos versículos 13 ao 16. Eu amo essa passagem, é uma das minhas passagens, se eu pudesse elencar em relação a ter alguma passagem favorita, ela estaria entre as primeiras, né? Porque eu não tenho uma só, mas eu tenho várias passagens da Bíblia que o Espírito Santo ele sempre fala muito comigo. E em relação a essa passagem que está lá no Salmo 139, eu vou ler dos versículos 13 ao 16, diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Isso aqui é Davi falando, é um salmo de Davi. E ele continua assim: Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Gente, esse salmo é maravilhoso, porque confirma para nós que nós não estamos nesse mundo por acaso. Se você está aqui, você está vivo, você tenha certeza que você é uma obra maravilhosa de Deus. Você é uma obra-prima de Deus, porque tudo que ele faz é maravilhosíssimo, como está escrito aqui nesse salmo. Né? É extraordinário. Tenha certeza disso. Você não veio ao mundo por acaso. Só que você pode falar assim, Thalita, mas a minha mãe ela não me desejou. Eu vim de uma gravidez indesejada. Eu vim de uma situação em que a minha mãe, né? Estou aqui te dando um exemplo. Ela foi estuprada. Ou ela tentou me abortar, mas eu nasci. Tenha certeza que muito antes de você ser planejada pelos seus pais, o teu Pai Celestial, o nosso Deus, ele já tinha te planejado. Então, se você está vivo aqui hoje, ele tem planos e propósitos que ele quer realizar em você para te abençoar. E também, através de você, muitas outras pessoas possam ser abençoadas. Você não está aqui só de passagem para cumprir, sabe? Cumprir tabela, ou então, eu tô aqui porque eu tinha... Não, porque minha mãe não conseguiu me abortar e eu tô aqui, não. Deus tem um plano na sua vida. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Que você foi escolhido por Deus na esfera espiritual, muito antes de você nascer. Você aqui na Terra é a arma secreta de Deus para que almas sejam alcançadas, para que almas sejam libertas, para que almas sejam restauradas. Você não está aqui à toa. Se você conhece a Deus, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você foi adotado por Deus. Quando você é adotado por Deus, você tem certeza que Deus é o seu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Então você está aqui por um propósito, um plano. Você não está aqui por acaso. A gente aqui no mundo é o sistema de alarme de Deus. Aleluia. Thalita, mas eu tenho uma vida totalmente contrária de tudo que eu já pensei. A minha família é toda desestruturada. Desde o meu tataravô, o histórico da minha família são só de pessoas drogadas, são só de pessoas alcoólatras, é de prostituição. Todo mundo na minha família já morreu de câncer, eu sei que eu vou morrer também. Todo mundo na minha família já se divorciou, eu sei que eu vou me divorciar também. Não aceite essa palavra. Você precisa ter em mente, ter a certeza de que você é a arma secreta de Deus onde você pisar. Onde você estiver, na sua família, no seu trabalho, na sua casa. Você é escolhido por Deus. Deus, ele te fez desde o ventre da sua mãe. Quem é mãe aqui sabe
quem já gerou, quem está grávida, quem já engravidou, sabe todo o processo de uma gestação. Pense como se fosse Deus. Quando você está gerando, ele faz todo o processo dentro do seu ventre. Você está ali, se você nasceu, você não está por acaso aqui nesse mundo. Isso que o Espírito Santo ele me sinalizou para trazer aqui essa noite, principalmente em relação, né, o que foi o Dia das Mães ontem, sabe? Não aceite nada contrário a isso. Você foi feito de modo maravilhosíssimo por Deus. E quando a gente entende isso, não existe mais espírito de rejeição para nos fazer paralisar. Não existe mais espírito de abandono para nos fazer paralisar, porque o Pai Celestial nunca nos abandonou. Não existe mais desânimo, não existe mais vitimismo, não existe mais baixa autoestima, porque a gente tem certeza de onde nós viemos e de quem nós somos. Somos filhos e filhas de Deus. Não acredite mais nas mentiras que o diabo sussurra no seu ouvido. Ele sabe exatamente os seus pontos fracos e ele vai querer te fragilizar nesses pontos, te fragilizar, te enfraquecer. Só que quando você está embasado, tem um relacionamento íntimo com Deus, cultiva um relacionamento cada vez mais profundo com Deus e você entende para que você veio nesse mundo, por que você está aqui na Terra, você não aceita mais as mentiras que o diabo sussurra no seu ouvido. Sabe? Na verdade, você luta e batalha contra, para que mais pessoas não acreditem nisso. Eu vou compartilhar uma experiência minha, né? Uma experiência que eu tive. Minha mãe, né? Minha mãe é pastora, meu pai é pastor. E minha mãe já contou isso em pregações dela, já falou isso, então não é uma coisa assim, ah, meu Deus, não pode falar não. Não tem problema nenhum. E em determinado momento da minha vida, por eu ter nascido num berço evangélico, numa família de sacerdotes, uma família pastoral, eu me cobrava muito em relação, será que Deus quer que eu faça a mesma coisa? Será que Deus quer me usar também dessa forma? Mas ao mesmo tempo que eu me cobrava, eu às vezes não me encaixava, porque eu era uma pessoa muito tímida, né? Eu tinha vergonha de falar, eu tô aqui falando pra caramba hoje, mas tem todo um processo para que hoje eu pudesse estar aqui falando, né? Eu sempre trabalhei em diversos departamentos dentro da igreja, sabe? Como eu nasci na igreja, né? Filha de pastores, eu já trabalhei em todos os departamentos, ministérios dentro da igreja, mas sempre por trás dos bastidores. Tá aqui, colocando a cara para falar, e as pessoas me vendo. Eu sempre tive muita vergonha, eu sempre fugi. E por conta de toda a minha vida eu trabalhar em diversos departamentos, de repente não fixar em relação ao ministério e falar, ou trabalhar especificamente em alguma coisa, eu, em um determinado momento da minha vida, eu fiquei com dúvidas. Eu falei, Senhor, para que eu nasci? Por que eu nasci justamente nessa família? Será que tu tem um propósito específico para mim, assim como tu tem um propósito, como tu tem na vida do meu pai, que é um pastor, na vida da minha mãe, que é uma pastora, do meu irmão, da minha cunhada, dos meus tios, dos meus primos? Será que é isso também que o Senhor quer para minha vida? Será que realmente era para eu ter nascido, né? E eu conversando com a minha mãe, isso eu era mais jovem, eu falei, mãe, sinceramente eu não sei, né? Por que eu nasci nessa família? Qual é o meu papel dentro dessa família? Que às vezes, né, tem famílias específicas, igual a família de médico, né? Todo mundo é médico, né? Então, ele vai nascer, se não for médico, meu Deus, né? A ovelha negra da família. E eu falava, mãe, eu não sei se é isso que Deus quer me direcionar. E graças a Deus também, meus pais, eles nunca me obrigaram nada, nunca impuseram nada de que eu tinha que estar no ministério, né? Falando ou pregando, tinha que estar no altar. Não, eles sabiam que Deus tinha um chamado na minha vida e que não necessariamente teria que ser estar no altar, mas que Deus tinha um ministério para mim, ele tinha. E eles sempre me deixaram muito à vontade em relação a isso. E eu, mais jovem, eu comecei a ter muitas dúvidas, né? E o diabo, ele sabe, ele trabalha na dúvida, né? E quando ele trabalha na dúvida, ele faz de tudo para essa dúvida se tornar uma certeza na sua vida. E quando você deixa isso só acontecer, você paralisa todo o resto. Porque a gente precisa entender que para que todas as coisas aconteçam na nossa vida, a gente precisa primeiro buscar a Deus. Como está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente precisa priorizar o reino de Deus para que as outras coisas aconteçam, tudo na nossa vida muda. Em relação ao ministério, em relação à vida profissional, né? Em relação à nossa casa, marido, filhos, tudo
muda quando a gente realmente prioriza o nosso Deus de verdade, dando o que é devido a Ele, o primeiro lugar, né? Não só Ele sendo mais uma prioridade, mas sendo a principal prioridade, que hoje essa é a nossa dificuldade. Ah, Senhor, quando sobrar tempo, eu oro e leio a Bíblia. Quando sobrar tempo, eu vou para a igreja. Quando sobrar tempo, aí sobrou tempo, você nunca faz nada, porque o diabo não vai deixar tempo para você querer se relacionar mais com Deus. As pessoas à sua volta também não vão, às vezes inconsciente ou conscientemente, não vão deixar sobrar tempo para que você se relacione mais com Deus. Então, a gente precisa ter isso em mente. Deus é a minha principal prioridade. Quando eu entendo isso, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenha certeza disso. Em um certo momento da minha vida, eu estava com essas dúvidas e Satanás ele começou a usar dessas dúvidas para me deixar para baixo, para me deixar assim, Senhor, será que realmente era para eu ter nascido? Será que realmente era para eu vir ao mundo? Será que realmente eu vou fazer diferença nessa terra? Será que realmente eu tenho algum chamado em relação a ministério na minha vida, assim como os meus pais, assim como toda a minha família? E aí minha mãe contou uma coisa para mim, porque eu conversando com ela, ela falou, Thalita, você tinha que vir ao mundo. Eu vou contar uma coisa para você. Eu vou contar uma história para você em relação à sua concepção. Isso é para a gente poder, eu quero trazer aqui para vocês essa experiência, para você entender que muito antes de você ser planejado pelos seus pais, Deus já havia te planejado. Independente de como você veio a esse mundo. Se você foi desejado ou não. Se você foi rejeitado ou não. A minha mãe falou que, né, quando eu nasci, eu sou a filha do meio. Eu tenho um irmão mais velho e eu tenho uma irmã mais nova. E ela tinha, quando ela ficou grávida de mim, na verdade, o meu irmão já era nascido, ela já era casada, só que ela não tomava remédio. Naquela época não era muito divulgado isso de tomar anticoncepcional. Então, ela fazia tabela ou se relacionava com meu pai de camisinha, né? E ela falou exatamente assim para mim, Thalita, no momento que eu engravidei de você, eu não planejava ainda ter mais um filho, né? Eu queria sim ter mais filhos, mas aquele momento ainda não era o momento que eu queria. Meu irmão tinha acho que 3 para 4 anos, ela falou. Eu queria ter mais filhos, mas não naquele momento. Mas eu sei exatamente o momento que eu fiquei grávida de você. Porque ela falou que ela estava se relacionando com meu pai de camisinha e a camisinha estourou. A camisinha estourou e ela ficou grávida de mim. Né? E ela falou assim, minha filha, quando Deus quer, quando tem que vir ao mundo, quando tem que nascer, não importa como vai nascer. Humanamente falando, Thalita, eu não tinha te planejado, né? Não era o momento, aquele momento ainda não era o momento que eu queria ter mais um filho. Mas eu sei que foi Deus, porque a camisinha estourou e eu fiquei grávida de você e você nasceu. Então era para você vir. Era para eu ficar grávida de você e era para você vir a esse mundo. Porque eu tenho certeza que no momento certo você iria fazer a diferença. Claro que quando a minha mãe soube que estava grávida de mim, ela não me rejeitou, ela me aceitou. Né? Ela me desejou muito. Mesmo ela falando, não era o momento, mas quando eu soube que eu estava grávida, eu te desejei muito, Thalita, porque eu sempre tive isso na minha mente. Isso a minha mãe prega, ela fala. Quem dá filho é Deus. A gente só faz sexo. Ela fala exatamente assim. Fala mesmo. Quem dá filho é Deus. Aqui a gente só faz sexo. Se você tiver que nascer, pode ser de camisinha, pode ser com pílula, pode ser com DIU, pode ser o que for. Se for para você vir ao mundo, Deus vai fazer. Então, minha filha, não ache que você não foi... Deus não queria que você nascesse. Pelo contrário, Deus queria tanto que você nascesse, que ele estourou uma camisinha para você nascer. Né? Então, eu brinco quando ela fala isso, eu falo que eu nasci de camisinha estourada. Né? Eu tinha tanto que vir ao mundo que eu nasci de camisinha estourada. Mas claro que para hoje eu estar falando isso aqui com vocês, eu passei por todo um processo na minha vida de poder entender. Eu nunca me senti rejeitada pelos meus pais, pelo contrário, meus pais sempre me amaram, sempre demonstraram através de afeto, sentimento. Só que o seu caso, você que está aqui, o seu caso pode se parecer um pouco comigo, com o meu caso, só que em parte. De repente, você não foi planejada pelos seus pais, ou de repente você gerou uma vida que também não foi planejada, né? E por conta disso,
por você não ter sido planejado, você foi rejeitado quando você nasceu, de repente seus pais tentaram te abortar. Mas o que eu quero te dizer hoje aqui é que se você está aqui assistindo essa live, está com vida, está com saúde, é porque muito antes dos teus pais terrenos, o nosso Pai Celestial já havia te planejado. Você não veio a esse mundo por acaso. Você não é obra do acaso, não é Big Bang. Pum, estourei, chegou a Thalita, chegou a Jocilene, chegou a Babi, chegou a Timar. Não. Você é a obra maravilhosíssima de Deus. Não aceite nada contrário a isso. Não acredite mais nas mentiras do diabo. Foi Deus que quis que você nascesse. Se você está vivo hoje aqui, se você está viva hoje aqui, é porque Ele tem planos e propósitos que Ele quer cumprir na sua vida e através da sua vida. É isso que a gente precisa, sabe, ter no nosso coração, na nossa mente. Às vezes a gente passa por tanta luta na nossa vida, por tanta tribulação, não entende, mas quando a gente está ligadinho com Deus, cultiva, mantém um relacionamento íntimo com Deus, a gente entende que até as nossas lutas, até os nossos problemas, as nossas adversidades fazem parte do nosso propósito. Fazem parte do nosso propósito porque vão nos fazer crescer. E através de nós, outras pessoas também irão crescer. Outras pessoas também serão abençoadas. E hoje eu sou prova viva disso. Tudo que eu vivenciei na minha vida, tudo que eu passei na minha vida, seja momento bom ou momento ruim, eu, quando compartilho, eu sei que foi crescimento para mim, foi bênção para mim, mas também para que outras pessoas possam ser abençoadas, outras pessoas possam crescer espiritualmente. Nada nesse mundo é por acaso, gente. Nada nesse mundo é por acaso. Nada que acontece com você é por acaso. Não existe isso em quem acredita em Deus, em quem confia em Deus, né? Porque lá em João, capítulo 16, fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós temos a certeza. Deus já venceu tudo, todas as lutas, adversidades, todos os desertos. A gente não passa por nada sozinho, porque nós temos um Deus que está conosco. E as consequências, as bênçãos, né? O que a gente aprende é para nos abençoar e abençoar outras pessoas. Então, hoje, você tem que sair daqui com a certeza que você é obra-prima de Deus, que você é o sistema de alarme de Deus nesse mundo caótico, nesse mundo perdido, nesse mundo que as pessoas estão tão sedentas de conhecer o nosso Deus. Você é o sistema de alarme dele aqui na Terra. Você é a obra-prima dele. Você é a arma secreta dele por onde você passar. Você precisa sair daqui hoje com essa certeza para não mais aceitar o que o diabo sussurra no seu ouvido, dizendo que você não é ninguém, dizendo que ninguém te ama, dizendo que a sua mãe te gerou e ela não queria. Todo espírito de rejeição, de desânimo, de baixa autoestima tem que cair por terra na sua vida, porque você tem um Deus, um Pai Celestial que te diz: minha filha, eu vou ler aqui de novo, ó. Eu te formei no teu interior e te teci no ventre da sua mãe. Eu vou ler como se fosse Deus falando com a gente. Oh, meu Deus. Você precisa, eu vou ler como se fosse Deus falando com a gente, as partes de Davi eu vou falar assim: você precisa agradecer, porque eu te fiz, minha filha, de modo extraordinário. E todas as minhas obras são maravilhosas. Você precisa ter certeza disso, minha filha. Eu te observava quando você estava sendo formado em segredo, enquanto você era tecido na escuridão. Eu te vi quando você ainda estava no ventre, e cada dia da sua vida está registrado no meu livro. Cada momento foi estabelecido, cada momento da sua vida, minha filha, foi estabelecido por mim, seu Pai Celestial, quando nenhum deles existia. Aleluia. Essa é a oração que você precisa fazer quando o diabo quiser te perturbar, dizendo que você não é ninguém, dizendo que você não vale nada, dizendo que você é rejeitada, dizendo: quem é você? Nem seus pais querem você. Essa é a oração que você precisa fazer. O Salmo 139, a oração de Davi. Porque aqui fala que o nosso Pai Celestial, ele não faz nada ruim. Ele só faz coisa extraordinária. Ele só faz coisa maravilhosa. E nós somos filhos dele. Então,
Você tem que ter essa certeza na sua mente para rejeitar todo espírito contrário ao que Deus está falando com você. Você precisa rejeitar isso, porque o diabo ele trabalha na dúvida, ele trabalha no espírito de rejeição, no espírito de ismo, né? De você, quem sou eu? Não sou ninguém. Não, minha filha, você é filha de Deus. Amém. Você é filha de Deus, sabe? Deus, ele te escolheu antes da fundação do mundo. Quando a gente tem a noção do que é isso, é você entender que você foi escolhido na esfera espiritual, antes de você ser planejada, antes de você ser pensada pelos seus pais. Deus já havia te planejado. Você não veio ao mundo por acaso. Por mais que tenha sido, de repente, trágico a forma que você nasceu. Mas tenha certeza, Deus ele é especialista em transformar a causa em bênção. Eu já ouvi essa frase diversas vezes, isso é uma verdade. Deus é especialista em transformar a causa em bênção. Tenha certeza que se você está vivo, você está viva. Deus tem uma obra maravilhosa que ele quer realizar em você e através de você. De repente a sua vida foi, sabe, até aqui, foi toda de sofrimento, sabe? Toda de rejeição, de abandono. Eu não sei qual é a sua história. Mas eu quero dizer aqui hoje que se você é viva, Deus ainda quer realizar muito através de você. Mas você precisa acreditar nisso, você precisa andar com Ele, você precisa buscar um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. Aí eu falo muito sobre isso no meu Instagram, que eu falo sobre devocional, que é justamente o teu relacionamento a sós com Ele. A gente precisa desse relacionamento a sós com Deus, justamente para quando lendo a palavra, a gente vê que é Deus falando com a gente, sabe? A palavra de Deus, ela não está aqui escrita à toa. O Espírito Santo, ele quer se revelar através dela para nós. Esse aqui é o nosso manual, né? O nosso manual de prática, o nosso manual de comportamento, o nosso manual para combater todas as armadilhas de Satanás. Mas a gente precisa abrir e ler. De repente, você nem sabia que existia esse salmo aqui. Deus está sempre falando, minha filha, eu te fiz uma maravilhosa. Não aceita nada contrário a isso. Não acredite em Satanás. Deus, ele quer falar com você através da sua palavra, né? Mas para isso a gente precisa estar todo dia meditando para buscar um relacionamento cada vez mais íntimo e conhecer. Porque muitas vezes a gente peca, a gente fala demais, sabe? Às vezes a gente é usado pelo diabo, às vezes, para fazer certas coisas porque não conhece o que está na palavra. A palavra ela é bem clara. E a gente precisa meditar nela para conhecer, para sentir a presença do Espírito Santo também através da sua palavra. E para não deixar mais Satanás nos usar ou nos intimidar, né? Ou nos enganar com as mentiras que ele conta. Porque ele sabe que quando você começar a meditar na palavra, começar a querer conhecer cada vez mais o Deus que você serve através do manual que ele deixou para nós, o diabo sabe que ele não vai ter mais vez na nossa vida. Ele sabe disso. Então ele vai fazer de tudo para querer nos paralisar, para não deixar a gente querer conhecer realmente, não querer sentir a presença, não querer saber realmente o que está escrito aqui, que vai nos fortalecer, que vai nos amadurecer. Então, esse é o recado, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês que estão aqui participando com a gente dessa live. Você precisa ter a certeza que você é escolhido por Deus, que se você está vivo, você é filho de Deus. E Deus, ele só faz obra maravilhosa. Você não é obra do acaso, né? Deus só faz coisa extraordinária. Então, você é filho dele, planejado por ele. Não aceite nada contrário a isso. E que tudo que acontece na sua vida é porque ele quer te abençoar, quer te ensinar, quer te sinalizar e também para que outras pessoas, através da sua vida, possam ser abençoadas. Amém? Então, eu queria que você recebesse essa palavra hoje e que você realmente declarasse, né? Declarasse: todo espírito de rejeição está repreendido na minha vida, todo espírito de desânimo, todo espírito de abandono, todo espírito de tristeza está repreendido na minha vida, porque eu tenho um Deus maravilhoso que está me permitindo viver, é porque ele me ama, ele quer fazer muito mais em mim e através de mim. Essa tem que ser a sua oração. Então, toda ação de Satanás e seus demônios contra a sua vida, seja na área espiritual, seja na área material, na área emocional, sabe? Querendo trazer a sua memória, então querendo cultivar em você feridas emocionais, ore repreendendo. E ore declarando a palavra de Deus.
eu sou filha amada, né? Tu me formaste no meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Tuas obras são maravilhosas. E eu sei disso muito bem. Eu, Thalita, sei disso muito bem, porque eu sou uma obra maravilhosa de Deus. A Babi sabe disso muito bem, porque ela é uma obra maravilhosa de Deus. Quem está aqui nessa live tem que ter a certeza. Eu sei disso muito bem, porque eu sou uma obra maravilhosíssima de Deus, porque tudo que Ele faz é extraordinário. E se você está viva é porque Ele quer, você é filho dele, filha dele. Então não aceite nada contrário a isso, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que palavra poderosa, Thalita. Sabe que muitas vezes eu me fiz essa pergunta também. Muitas vezes. Eu fiquei me perguntando, ficava até que não tem muito tempo, não. De vez em quando essa dúvida ainda tenta bater na portinha da nossa casa, assim, né? Na nossa mente. Aí a gente tem que mandar, ó, arreda-te daqui, Satanás, tu não vai fazer brincadeira aqui. Tem propósito de Deus na minha vida. E é interessante, assim, ó, vou compartilhar um testemunho também. Porque a gente é vida real, gente. Não tem ninguém aqui com profissão crente, capa de crente, embalagem de crente. Não, a gente é vida real. A gente está aqui só cumprindo aquilo que a gente sente como chamado do Senhor. A gente está só disponibilizando a nossa vida para servir, para ser canal, né? Mas a gente sofre as mesmas lutas que vocês aí que estão assistindo a gente, né? E sabe que o Insta, o Papo de Fé, ele começou na pandemia. E foi um período muito delicado, em que eu fiquei me perguntando, meu Deus, mas será? Eu não gostava de rede social, não gostava de nada disso. Eu dizia assim, meu Deus, eu vou me expor. Eu até nunca fui muito tímida para algumas coisas, mas para outras eu sempre fui mais recatada, assim, tipo, me expor assim na rede social, para mim era fora de cogitação. E aí meus pais me incentivaram muito, filha, você precisa falar, abre a boca, você tá aí, ó, a igreja está fechada, você precisa frutificar, florescer. Abre a boca, deixa Deus fazer. E eu lembro que eu dizia assim, Thalita, se eu alcançar uma pessoa, já valeu a pena. Era a minha oração, Deus, se eu alcançar uma. E hoje eu recebo assim, ó, centenas de mensagens, de testemunhos, de pessoas que têm recebido através do Insta. E sabe que ainda muitas vezes, diante do cansaço, diante da correria, eu pergunto assim, Deus, mas será que é isso mesmo que o Senhor quer? E aí, como Deus faz, né? Assim, aí eu começo a orar, Deus, o que eu faço? Eu continuo. Aí Deus começa a trazer resposta. E por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes a gente dá lugar à dúvida. A gente deixa que essa dúvida, que é super normal, nós somos humanos, nós somos carne, se a gente não lutar contra isso, se a gente não dominar isso, isso vai vencer a gente. Verdade. Então, assim, se a gente der lugar, se a gente der espaço, vai criar raiz. E vai dar fruto de dúvida. E vai dar fruto de mentira. E essa raiz vai ficando profunda. Até que a nossa convicção pela verdade dá lugar à convicção pela mentira. Então, todas as vezes que a gente for visitado por esse mal chamado dúvida, por esse mal chamado comparação, por esse mal chamado complexo de inferioridade e coisas semelhantes a estas, a gente precisa dar um basta. A gente precisa usar a nossa voz profética, pegar a palavra. Gente, guarda essa palavra que a Thalita trouxe. Marca na tua Bíblia, pega um marca-texto, ó, bota no espelho do banheiro, faz qualquer coisa, mas não esquece isso, porque todas as vezes que a dúvida bater, você vai declarar isso. Você vai declarar como algo para o mundo espiritual ouvir. Deus nos deu armas, minha amiga, tão poderosas e a gente não usa. Verdade. Não usa o poder de Deus, está na nossa boca, na nossa língua. A gente tem o poder de destravar tanta maldição, tanta coisa ruim. E a gente não usa. A gente se entrega. E eu quero dizer algo para vocês. Deus é especialista em exaltar improváveis. É verdade. Se você já ouviu, aí eu vi muitas pessoas dizendo, eu sofro rejeição. Pastora Nani, te amo, amiga. Se você sofre rejeição, se você sofre algum tipo de luta nessa área sentimental da tua vida, ei, Deus é especialista
em exaltar improváveis. Deus é especialista em mudar cenários. Deus é especialista em confundir sábios. Quem acha que sabe muito. Não liga não, você não tem que agradar a ninguém. Você tem que agradar a Deus. Talvez você se olhe e se sinta muito diferente de todo mundo da tua casa, da tua família. Mas eu quero te dizer, você nasceu para ser diferente mesmo. A gente nasceu para fazer a diferença, amiga. A gente não entende isso. A gente não nasceu para ser igual a ninguém. Às vezes, Thalita, assim, olha, de gente que fala impetuosamente, que fala alto, que faz assim, faz assado, a tua família tá cheio. É verdade. Né? Deixa essa parte pro pastor Silas. Deus te levantou, minha amiga, para fazer a diferença. Amém. Para alcançar pessoas que talvez a voz dele não alcança. Para alcançar pessoas que precisam dessa tua doçura. Uns precisam do cajado, outros precisam da doçura. Outros precisam de outro perfil. E assim o reino de Deus vai crescendo, vai avançando, vai completando. É fazendo a diferença mesmo, gente. E eu achei muito lindo quando a Thalita falou assim, sobre que o diabo trabalha na dúvida, né? E a minha mãe usa uma frase que eu amo muito. Ela diz assim, filha, Deus não joga pedra em cachorro morto. Ó, o diabo não joga pedra em cachorro morto, desculpa. O diabo não joga pedra em cachorro morto e não joga mesmo. Se você sofre luta, se você sofre retaliação, é porque o diabo também sabe o propósito de Deus na tua vida. Eu creio, amiga, quando eu leio o livro de Daniel, eu creio que antes da bênção chegar até nós, ela já está liberada no mundo espiritual, de alguma forma. E o mundo espiritual é real. E do que está liberado, o diabo sabe, ele resiste, ele tenta fazer de tudo para que a gente não tome posse dessa bênção, do que Deus tem para a gente. Ele tenta fazer de tudo, ele tenta impedir que a gente desfrute daquilo que já está liberado. Já está liberado. E aí, o que começa a acontecer? O diabo vai jogando setas nas nossas emoções para tentar nos paralisar, para tentar nos acovardar, para nos encher de dúvida, de medo, de insegurança. Ei, o Senhor te chamou para avançar. Quando a gente diz, eu tenho aprendido isso, que a gente não serve para nada. Quando a gente diz que não sei para que eu nasci, eu não sei, não vejo nada de bom em mim. Eu não acredito no meu potencial. Quando a gente fala esse tipo de coisa, sabe o que a gente está querendo dizer? Que Deus fez errado. A gente está querendo dizer que a criação de Deus não é perfeita. A gente está pecando. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus criou para dar certo. Deus criou para florescer, para fazer a diferença, para crescer, para frutificar. E foi Deus que criou você, foi Deus que me criou, foi Deus que nos criou. E tudo que Ele faz é perfeito. Você é a obra perfeita do céu. Do seu jeitinho. Com os seus carrapichos. Com as suas limitações. Ei, é desse jeito. Quando Deus olha pra gente, Deus não vê a nossa incapacidade. Deus vê o potencial que Ele colocou dentro de cada um de nós. Ele olha, Ele não tá nem aí se você não se sente capaz. Ele tá nem aí, sabe o que ele tá aí? Ele tá preocupado em fazer você avançar, porque ele sabe que você é capaz. Aliás, ele sabe que sozinho você não consegue, mas não é na tua força, é na força dele. Então Deus não tá nem preocupado com isso, se você tá se achando fraco. Deus está preocupado em te fazer entender que quanto mais perto você chegar dele, mais você vai entender o propósito da tua existência, mais você vai entender sobre a tua identidade, porque você foi criado imagem e semelhança do Pai. Quanto mais você conhece do Pai, quanto mais você conhece de Deus, você vai conhecer sobre quem você deveria ser, sobre quem você é, sobre de onde você veio e aonde você vai chegar. Quer saber qual é o seu propósito? Quer saber por que você está vivo? Para que você foi chamado? Busque mais a Deus. Busque mais. Quanto mais pertinho você chegar dele, mais você vai entender o quão valiosa, preciosa, precioso e perfeito
Perfeito não é ausência de defeito, não. É perfeito aos olhos do Pai. É obra perfeita, obra-prima do céu. Você vai entender o quanto você é. E minha amiga, eu queria que você orasse por... Eu sinto isso. Pode ficar à vontade, mas não deixa de orar por cura emocional. Porque eu vi muitas pessoas comentando aqui, eu sofro por isso, eu passo por isso, eu nunca me senti aceita. Eu vi alguns comentários assim, eu não sei porque eu nasci, eu sempre me pergunto isso. Eu quero dizer que hoje é noite de cura na sua vida. Você não está nessa live à toa. Você não está nessa live à toa. Isso daqui não é... Gente, eu e Thalita, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Só que a gente está aqui porque o Senhor te ama tanto, tanto, que Ele marcou esse dia, esse horário, esse encontro para falar contigo. Através da palavra dele, através da palavra que a Thalita trouxe, da oração que vai ser feita. Ei, Deus não desiste de você. Ele nunca vai desistir de você porque Ele te ama e Ele é Pai. Uma mãe, a gente é mãe, né, amiga? Eu olho para o meu filho e eu penso assim, meu Deus, por mais coisa errada que ele possa fazer, o meu amor não muda. E eu sou tão falha, eu sou pecadora, eu sou ser humano. Imagina Deus. Imagina Deus por nós. Nada do que a gente faça, de bom ou ruim, muda o amor de Deus por nós. Ele não desiste da gente, é a gente que desiste dele. Ele não se afasta de nós, é a gente que se afasta dele. Então, que você possa aproveitar essa oportunidade, abrir teu coração. Thalitinha vai orar. Olha, sinta a cura do Senhor, o toque de Deus. Amém. Talvez você diga assim, eu não tenho sentido nada, Babi. Eu quero te dizer que Deus continua sendo Deus. E quem precisa abrir o coração é você. É você. Deus está fazendo. Deus está, a porta batendo, querendo um lugarzinho aí na tua casa, na tua vida para mudar a tua história. Para derramar bálsamo sobre as feridas da tua alma. Mas Ele só vai fazer se você permitir. Ele só vai fazer se você deixar. Então, enquanto a Thalita ora, que você possa falar assim, Senhor, eu tomo posse, eu recebo. É para mim. No nome de Jesus, Senhor, eu quero isso. Me ajuda, me fortalece. Ore conosco, no nome de Jesus, amiga. Quebra tudo pro Senhor aí. Pode orar. Antes de orar, Babi, eu queria falar aqui, rapidinho. De repente você está aqui nessa live e você pode se fazer as perguntas que eu fazia. Senhor, para que eu nasci? Por que eu nasci? Qual o meu propósito? Minha mãe me desejou, eu fui rejeitada. Eu sempre uso uma frase que é uma verdade da minha vida. Eu sempre falo assim, buscar ao Senhor gera autoconhecimento. Oh, meu Deus. Se você não sabe, de repente, por onde começar essa caminhada de querer se conhecer, busque ao Senhor através da sua palavra. Aleluia. Ninguém melhor do que o nosso Pai Celestial para nos dizer para que eu nasci, por que eu nasci, qual o meu propósito aqui na Terra, quais são os planos que Ele tem para mim. Não tem ninguém melhor do que o nosso Pai Celestial para nos responder sobre isso. E essas respostas vêm através da palavra de Deus. Porque buscar ao Senhor gera autoconhecimento. Você vai se conhecer e não vai mais permitir que espírito de rejeição, de abandono, complexos de inferioridade reinem na sua vida. Porque você vai ter certeza de quem você é em Deus, independente do que aconteceu na sua vida. Aleluia. E é a palavra final que eu queria deixar para você aqui. Busque ao Senhor. Se você quer se conhecer de verdade e cumprir os propósitos e os planos que Deus tem para você. Medite na palavra. Busque conhecer o nosso Deus através da sua palavra, porque como consequência, você vai se conhecer também. Amém? Vamos lá? Pai querido e Pai amado, mais uma vez estamos aqui entrando na tua presença em oração, Senhor.
para te agradecer por esse momento, te agradecer por essa live. Espírito Santo, muito obrigada por essa oportunidade. Agora eu quero te pedir, Senhor, que tu venha com o teu bálsamo suave, derrame sobre as nossas vidas, refrigera a nossa alma, retira, Senhor, toda rejeição, todo complexo de inferioridade, todo espírito de abandono, Senhor, baixa autoestima, Senhor, desânimo, depressão, ansiedade, caiam por terra agora em nome de Jesus. Nós não mais daremos lugar para Satanás. Nós não mais iremos acreditar em suas mentiras. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque sabemos, temos a certeza de quem somos em ti, meu Pai. Somos filhas amadas tua, filhos amados teu, meu Pai, feito de forma maravilhosa e extraordinária. E nós não iremos mais aceitar nada contrário a isso. Eu quero te pedir, Senhor, que tu derrame cura, Senhor. Cura de feridas emocionais na vida de cada um que está aqui assistindo essa live. Restaura, Senhor, a vida emocional, a alma, Senhor, de cada um aqui. Não permita mais que o diabo e seus demônios, Senhor, regem a vida das pessoas que estão aqui. Elas estão se comprometendo, Senhor, em te buscar cada vez mais para te conhecer e se conhecer, Senhor. Porque não tem ninguém melhor do que ti para nos dizer por que nós nascemos, para que nós nascemos, quais são os seus propósitos e seus planos nas nossas vidas, meu Pai. Dê-nos sensibilidade do teu espírito para enxergarmos no mundo espiritual a guerra que é o diabo lutando contra as nossas vidas, querendo nos desfazer, nos paralisar, nos jogar sentimentos, Senhor, contrário ao que é da tua vontade. Abre os nossos olhos espirituais, dê-nos discernimento do teu espírito, Senhor, para entendermos o que o Senhor quer falar conosco através da tua palavra e não mais acreditarmos nas mentiras satânicas, Senhor, que o diabo joga nas nossas mentes. Abre, Senhor, tira o véu dos nossos olhos, que possamos enxergar o mundo espiritual, para não mais aceitar qualquer sentimento, Senhor, contrário ao que o Senhor quer para a nossa vida. Senhor, tu nos trouxe a esse mundo, Senhor, para sermos armas secretas de ti, para que mais almas sejam alcançadas, para que almas sejam restauradas, que possamos entender isso e realizar o propósito que tu quer realizar para as nossas vidas. Porque abençoar a vida de cada um aqui, a família de cada um aqui, Senhor, que está nessa live. E através da vida deles, outras pessoas possam ser abençoadas, outras pessoas possam receber a tua cura, outras pessoas possam receber a tua restauração. Então, meu Pai, que elas tenham a plena convicção de que são filhas tuas, Senhor. São homens tuas, Senhor. E tudo que você faz é maravilhosíssimo, é extraordinário. Então, que elas não aceitem mais as mentiras de Satanás. Tu és especialista, meu Pai, em transformar a causa em bênção. Em tudo que foi ruim na vida delas, Senhor. Vai ser mudado para bênção, para abençoar a vida de cada um aqui e para abençoar a vida de muitas outras pessoas. Traz a cura, Senhor, de feridas emocionais, Senhor, na vida de cada um aqui. Restaura, derrama, Senhor, o teu bálsamo, Senhor. Traz refrigério, traz paz. Tira todo espírito de confusão, meu Pai. Tira todo espírito de rejeição. Complexo, seja da forma que for. Retira da vida de cada um, meu Pai. Fala diretamente com cada um aqui. Mostra, Senhor, as maravilhas que tu quer derramar sobre a vida de cada um deles, Senhor. Que eles se comprometam aqui, Senhor, a buscar e a cultivar um relacionamento cada vez mais profundo contigo, para que eles possam entender o teu maravilhoso, a tua obra extraordinária que tu quer realizar na vida de cada um aqui. Assim eu quero te pedir, já te agradecer, crendo que ouviremos aqui testemunhos de milagres que edificarão as nossas vidas, que nos farão crescer, eu tenho certeza disso. Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, tudo coopera para o bem. É tudo. verdade. Amiga, e tudo é tudo. É Tudo isso aí. tudo. Até aquelas feridas na tua alma, até aquilo que te machucou tanto, até aquilo que dói tanto.
Aquilo, gente, eu costumo dizer, enquanto a Thalita orava, Deus me fez pensar em duas coisas. Primeiro, que Deus, às vezes a gente enfrenta lutas que não são nossas. Às vezes a gente se vê diante de desafios que a gente não buscou, a gente não escolheu a família, né, que a gente ia nascer. A gente não escolheu determinados contextos de vida, mas a gente está diante de lutas dentro de alguns cenários, né? Só que eu tenho aprendido, amiga, que assim, ó, todas as vezes que Deus coloca alguma prova, alguma luta diante de nós, ela pode não ser nossa, diretamente falando. A gente pode não ter dado causa, mas é para a gente vencer cada uma delas. Se bateu na nossa porta, se esse desafio bateu na nossa porta, entrou na nossa vida, é porque sabe que Deus sabe que a gente tem capacidade, a gente tem condições, a gente tem estrutura para enfrentar nele, no nome dele, e vencer cada desafio. Cada desafio. E sabe, gente, eu tenho aprendido também, outra coisa que Deus me fez pensar durante a oração, que a vida é como a gente enxerga ela. Amiga, se o nosso foco tiver em quem está falando da gente, em quem está machucando a gente, se o nosso foco tiver ali, a nossa vida vai girar em torno disso. Mas se o nosso foco tiver em Deus e na palavra de Deus, tudo isso vai ficar desse tamanhinho. Gente, eu acho tão lindo. Eu vou, é porque é papo de fé mesmo. Se deixar, a gente vai falar aqui até amanhã, porque é bom demais. Mas olha, gente, eu não posso deixar de falar de uma mulher chamada Ana. A história dela tá lá na Bíblia, gente. E eu vou falar algo para vocês. Ana, só uns detalhes, bem grosseiramente mesmo. Ana tinha uma rival dentro da sua casa chamada Penina, que afrontava a Ana o tempo inteiro, que magoava a Ana, que entristecia a Ana. Mas sabe o que eu acho lindo, amiga? A virada do capítulo da vida de Ana. Porque Ana, ela subiu um monte, ela ia adorar a Deus, ela ia com o marido dela, com Eucana, mas ela estava vivendo às custas dos votos de Eucana. E a Bíblia conta que quando ela fez o voto dela, quando ela se posicionou, quando ela colocou o foco dela no lugar certo, sabe o que eu vejo? Uma virada na vida dela. E vejo Penina sumir da história. Olha que interessante, gente. A afronta perdeu lugar. Só porque Ana botou o foco no lugar certo. Às vezes você está diante de uma afronta dentro da tua casa, dentro do teu lar, está diante de algum desafio, eu quero te dizer, ei, coloca o foco no lugar certo, começa a buscar a Deus, começa a colocar tudo na presença do Pai, extravasa na presença de Deus, se derrama na presença de Deus, porque a afronta vai sumir da história. O capítulo 2 da história de Ana, a gente nem ouve mais falar em Penina, que era quase que a protagonista da crise emocional de Ana. Então, depende da gente. Não espere do outro uma mudança que pode e deve começar em você, em mim. Quando a gente muda, tudo muda. É verdade. Tudo muda. Como você falou no início, amigo, o marido muda, o filho muda, o ambiente muda, tudo muda. Mas a mudança que a gente espera do outro, ela começa em nós. Em nós. Eita, gente, vontade de fazer isso aqui virar vigília. Ai, ai, ai. Amiga linda, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada. Você é do céu. Amém. Você tem propósito mesmo gigante na sua vida. Você é uma gigante. Amém. Você é grande na fé. Você é uma mulher que tem o dom da palavra. Qualquer hora eu quero que você venha aqui ensinar para a gente mais sobre devocional. Eu tenho acompanhado, eu tenho aprendido muito. E já, assim, só vamos marcar, porque o convite já está feito. É muito importante a gente ter uma rotina, né? Uma vida. Eu costumo dizer que as pessoas têm tornado Jesus uma religião. E, na verdade, Jesus é estilo de vida. Tem que estar na gente, na nossa prioridade, na nossa rotina, no nosso dia a dia. A gente tem que usar ferramentas. Gente, use ferramentas para te manter conectado.
por dia inteiro, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Vale a pena, vale a pena. Amiga. Obrigada. Eu que agradeço, Babi. Muito obrigada de coração. Que Deus continue te abençoando, te usando, te sustentando. Você tem sido boca de Deus para as nossas vidas. Então, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, tá? Amém, Muito obrigada. amiga. Te amo, aprendo muito contigo. Nunca pare, nunca pense em parar. Você é a boca de Deus, amiga. Boca de Deus, tá? Amém. Que Deus te abençoe, te honre, abençoe tua família inteira, tua casa. Que vocês sempre transbordem do melhor do céu. Que, nossa, Deus realize cada desejo do coração de vocês da maneira mais linda. E você sabe, conta comigo sempre, sempre. A gente tá junto aí pro que deve é, para sempre, tá? Um beijo. Obrigada, Beijo, amiga. Tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.